Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o segundo episódio deste momento devocional chamado Deus e Eu. Hoje, Salmo de 1º, verso de número 2. Antes tem o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A oração. Pai, nós te adoramos, ó Senhor, porque tu tens feito todas as coisas. Nós te louvamos, ó Senhor, porque tu falastes com o teu servo através da tua palavra, segundo o teu querer, Pai. Continua nos alimentando, que sejamos enriquecidos com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos lá. Vamos estudar junto aqui. Versão NAA. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nova Almeida atualizada. Aí a gente tem aqui um tempo de diferença, né? Lá ele fala antes, aqui ele fala depois. Aqui nós temos 4 tópicos básicos para a gente comentar e refletir a respeito deles. Antes, prazer na lei do Senhor, a lei do Senhor e o meditar de dia e de noite. Vamos lá, e Deus ele vai falando aos nossos corações devagarzinho. Primeiro, nós vamos falar de antes. Antes, nesse conceito, e aqui a gente abre o leque, né, para termos teológicos, fazendo a hermenêutica do texto, que é a interpretação ou o entendimento daquilo de acordo com que o texto está escrito no seu original e no seu entendimento por completo. Na versão NAA, que foi aquela versão que nós lemos, pelo contrário, antes, quer dizer pelo contrário, que é complemento do verso anterior, coisa que nós gravamos no outro vídeo. Ele vai pedir conselhos aos ímpios, ele vai fazer como os ímpios, ele vai judiar dos mandamentos divinos. Pelo contrário, ele vai buscar a lei de Deus. Esse é o pensamento ou o entendimento hermenêutico do sentido original do texto. Mas a versão ARA, ele abre espaço para um entendimento bíblico aqui exegético, para a gente fazer uma exegese, o texto correto quase que não sai, que também é coerente com a vontade divina para as nossas vidas. A versão ARA ele vem escrito antes, e antes fala daquilo que vem primeiro, e Deus fala com a gente através disso aqui. E o que vem primeiro fala de compromisso e foco. Antes de tomar uma decisão, os conselhos de Deus. Antes de tomar uma atitude, conversar com Deus. Antes de estabelecer uma estratégia, a gente precisa ver se bate com a vontade de Deus. Antes, fala daquilo que vem primeiro, daquilo que tem preferência, né? Daquilo que tem primazia. Segundo tópico, prazer na lei do Senhor. O verbo prazer, ele tem aqui o seu entendimento, né? Que é o mesmo que a prazer, sensação ou emoção agradável ligada à satisfação de uma vontade. Ou seja, aquilo que tem prazer, ele está agradavelmente colocado naquele lugar. É agradável ou é de boa vontade que essa pessoa ela medite nas escrituras divinas. Terei prazer nos teus decretos. O salmista, deixa eu virar aqui o slide que eu consigo pegar isso aqui, Salmo 119.
Aqui nós temos o Salmo 122, alegrei-me, que é o correspondente, né, de terei prazer quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês e os instrua e os aconselhem mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Paulo aos Colossenses fala isso. A palavra do Senhor vai habitar em nós com gratidão, que tem esse sentido com prazer no coração. Filipenses 4:4. Esse é um versículo que ele fala muito comigo. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegre-se. A versão, eu acho que é a ARC, ou é a AF, ela fala regozijai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos. Amém? Então, nós falamos daquilo que vem primeiro, nós falamos de prazer. Agora vamos falar a lei do Senhor, a vontade de Deus. A lei do Senhor, no tempo passado, foi o mandamento, aquilo que Deus ele passou para Moisés no deserto, na hora que ali ele estava instituindo o povo. O Eterno estava orientando o povo a guardar e ser obediente. O livro do Êxodo, ele fala que Deus ele se auto-intitula, eu sou um Deus zeloso. E aí ele nos chama. Tenham cuidado de cumprir os mandamentos que hoje ordeno, Deuteronômio. E aqui ele estava instituído e mostrando, olha, na minha lei vocês terão que ter cuidado e vocês terão que ter zelo, porque eu sou assim. Eu tenho cuidado daquilo que é meu, eu zelo, eu guardo, eu preservo daquilo que é meu. No Novo Testamento, Deus ele vai estabelecer o padrão perfeito para a sua igreja. E o padrão perfeito é o cumprimento da vontade de Deus em Cristo Jesus. E a lei do Senhor, ela é o conhecimento de Cristo, que é o estabelecimento do sacrifício perpétuo para todo aquele que nele crê. O conhecimento de Cristo é a lei do Senhor em seu estado perfeito nos nossos corações. Colossenses capítulo 2, versos 2 e 3, ele vai deixar claro isso. De maneira que nós cheguemos ao estado do conhecimento de Cristo. Quando nós recebermos a revelação de que Cristo é a lei do Senhor, a vontade de Deus, então partiremos para a obediência. Amém? Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros e sabedorias de conhecimento. Conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. Quer conhecer a Deus, quer conhecer a lei do Senhor? Cristo. Olhe para Cristo, você vai perceber a perfeita e agradável vontade de Deus na sua e assim também nas nossas vidas. Finalizando o quarto tópico, meditar dia e noite. Eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. E o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e grava nas tábuas, para que possa ler até o que passa correndo. Abacuque 2, 2. Pensem nas coisas que são do alto e não nas que são daqui da terra. Colossenses capítulo 3, verso 2. Bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escrito, pois o tempo está próximo.
Eis aqui o ponto fundamental, o ponto de clareza a respeito da lei do Senhor, que é meditar de dia e de noite, que é pensar nela, que é tomar nota dela. A gente tem até um exemplo bíblico aqui, que é Felipe e o eunuco. Quando Deus fala a Felipe, olha, corre lá, que viu que o homem estava lendo, era o profeta. Correndo para lá, Felipe ouviu que o homem que estava correndo era o profeta Isaías. Então perguntou, entendes tu que lês? Olha só o tamanho da profundidade do desejo desta alma em receber o Espírito Santo, em estar buscando do Senhor, em estar meditando. Ele estava lendo do Senhor. E aí aqui a gente, já nesse momento rápido de reflexão, a gente começa a perceber e sentir, fechar aquilo que Deus ele tem de vontade para nos passar. A gente trata com primazia aquilo que vem primeiro, a gente vai estabelecer no nosso coração ter alegria em conhecer a Cristo. E depois de ter buscado esta alegria, eu farei da minha vida reflexão diária, de dia e de noite. Porque quando eu entender que é em buscar a Cristo que eu preciso, então os meus pés serão bem-aventurados, porque então eu serei bem-aventurado, porque eu viverei Cristo. O mundo vai ver brilhar em mim a luz do Senhor. Então, se a gente quiser permanecer, ser uma pessoa bem-aventurada, abençoada, a gente antes busca meditar, tendo prazer em conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Quem sabe a gente não tenha ainda este desejo enraizado no nosso coração, mas que Deus ele possa falar com você assim como ele falou comigo. É necessário que a gente deseje cada vez mais buscá-lo e se aproximar dele, e com prazer e com alegria, não porque o meu pai pede, não porque o meu pastor pede, não porque o meu líder pede, mas porque o meu desejo está em buscar, em conhecer a Cristo. Pai, nós finalizamos este momento, Senhor, com mais uma oração, te pedindo que o nosso coração seja transformado para te buscar com alegria a cada dia. Vai nos instruindo e nos capacitando, ó Pai, e que sejamos guiados a meditar e refletir nos teus benefícios que o Senhor tem nos dado. É o que te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério. Te aguardo e te espero, segundo a permissão do nosso Deus, no próximo episódio. Tchau, tchau.